Credores concorrentes, o que a lei diz? Olha, além, já falei anteriormente, além do exequente, caso este não tenha interesse na adjudicação, é óbvio, né? Outros, outras pessoas poderão fazê-la. Então, quem são essas pessoas? A lei rotula os credores concorrentes. Quem são os credores concorrentes? São aqueles que, na ausência de outros bens do executado, bens livres e desembargados de ônus, que é o que exige-se para a execução, vierem a realizar a penhora do mesmo bem no rosto dos autos da execução, que seria a primitiva. Primitiva é onde o bem que estamos discutindo aqui, o penhorado, e está indo para a expropriação. Esses credores, eles têm a mesma qualidade de exequentes, apenas não adquiriram o direito de preferência porque não penhoraram em primeiro lugar. E terão, obviamente, que respeitar a ordem de preferência estabelecida pela penhora, ou seja, quem penhorou em primeiro lugar adquire o direito de receber em primeiro lugar, adquire o direito de adjudicar em primeiro lugar, e assim sucessivamente, respeitadas, obviamente, a ordem de preferência quanto à data da efetivação da penhora. Então, chama atenção que não é pela data da dívida, não é a dívida mais antiga, não é a dívida mais elevada. O que vai definir a ordem de preferência, caso o credor no processo originário, aquele que penhorou em primeiro lugar, não tenha interesse na adjudicação, esse direito passará aos credores concorrentes na ordem em que eles forem realizando cada qual a penhora no rosto daqueles autos. Temos também os credores com garantia real. Muito embora não seja comum, e eu friso isso no meu slide, um bem gravado com garantia real ser objeto de apreensão judicial e ir de consequência à expropriação, também não é impossível que isso venha a ocorrer. Mas, se vier, o detentor dessa garantia está legitimado para a adjudicação. Essa mesma regra aplica-se também nos casos de copropriedade e outras figuras jurídicas equiparáveis, como usufruto, enfiteuse, etc. Relação contida lá no artigo 899, incisos 2 a 7 do CPC. O cônjuge, o companheiro, o descendente ou o ascendente do executado também possui legitimidade para a adjudicação. Essa regra ela está contida na parte final do parágrafo 5º do artigo 876. Vale aqui destacar que, se houver mais de uma pessoa dentre os legitimados, melhor dizendo, é claro, sempre com exceção do exequente, que sempre terá preferência para fazê-lo, né? Será realizada uma licitação entre eles e, em igualdade de condições, terá preferência para adjudicar nessa ordem o cônjuge, ou companheiro, o descendente ou o ascendente do executado. Parágrafo 6º do artigo 876. A adjudicação, vocês podem até ficar surpresos, né? Porque seria uma adjudicação
que é conferido o direito a parentes do executado, mas ela é muito importante porque o legislador colocou essa figurinha com a finalidade específica de garantir a manutenção do bem entre a família do devedor. E, como vocês sabem, o que importa para a execução é dinheiro. Se essas pessoas virem a juízo na ordem de preferência pré-estabelecida e depositarem o valor da avaliação do bem para terem condições de adjudicar, ela, inclusive, em alguns casos, é muito bem-vinda, até porque não estaria, em hipótese alguma, caracterizada a fraude ou coisa que o valha. As cotas sociais ou ações de sociedade anônima, e aqui sempre lembrando, sociedade anônima de capital fechado, elas também merecem um destaque especial. O parágrafo 7º do artigo 876 de CPC é disciplina, né, sobre penhora da cota social ou de ação de sociedade anônima de capital fechado, realizada em favor do exequente. Esse exequente alheio ao quadro societário das empresas em questão ou da empresa em questão. E nessas condições, a empresa deverá ser intimada na pessoa do seu representante legal, que, de consequência, deverá informar aos demais sócios da ocorrência da penhora e sobre essa possibilidade de adjudicação, assegurando-se o direito de preferência, nesses casos, aos sócios da própria empresa. Porque, como vocês já tiveram a oportunidade de estudar em direito empresarial, as sociedades elas se formam através do estrito relacionamento de pessoas. E o objetivo aqui é não deixar que um terceiro que que nenhuma relação tenha com a sociedade ou com o objeto social desta, que venha ingressar na mesma e, com isso, às vezes, contribuindo para que aquela paz existente, aquela harmonia entre os sócios, ela venha se extinguir, venha terminar. E o mesmo com relação às sociedades anônimas, que já cansei de falar para vocês, na verdade é uma limitada com status de SA, a regra também continua da mesma forma, até porque essas sociedades não têm as suas ações negociadas em bolsa.